falando de quê? De alterações nas proporções fenotípicas, né? Primeiro a gente falou da questão da ausência de dominância e da questão da codominância, ok? Agora nós vamos falar da questão dos genes letais. Então, nesse caso, são em relação às alterações das proporções fenotípicas, são dois casos, não esqueçam. O primeiro é a questão da ausência de dominância e a questão da codominância. E o outro caso que a gente vai mostrar agora é a questão dos genes letais, né? Então, para início, a gente precisa entender o que são genes letais. Alguém sabe dizer o que são genes letais? Já ouviram falar dos genes letais? Então, genes letais são aqueles genes que determinam a morte do indivíduo em homozigoto. Pode ser o homozigoto dominante ou poderá ser o homozigoto recessivo. Aí o aluno diz, sim, mas quando é que eu vou entender? Quando será o homozigoto dominante ou quando será o homozigoto recessivo? Isso aí é questão de interpretação. Isso é questão de interpretação. Então vai lá no enunciado e lá no enunciado vai dizer. No enunciado vai dizer, ó, se lá tiver informando que esse indivíduo aqui morre pela questão dos genes letais, então é claro que esse indivíduo aqui vai permanecer o quê? Vivo. Entendeu? Lá no enunciado está dizendo, ó, que esse indivíduo aqui, ele morre. É claro que esse aqui vai permanecer vivo. Se for o contrário, esse aqui morre e esse aqui vai permanecer vivo. Ok? Então, os genes letais são aqueles genes que vai determinar a morte do indivíduo quando em homozigoto. Lembrando que o homozigoto, ele existe um homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Ok? O homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Entenda. No enunciado, agora, o aluno é quem tem que ter o quê? Essa capacidade de saber diferenciar quem morre e quem permanece vivo. O enunciado aqui vai confirmar o dominante ou o recessivo. Certo? Vou mostrar aqui um exemplo. Vou mostrar só esse exemplo aqui, ele diz assim, ó. Genes letais são genes que determinam a morte do indivíduo quando é homozigose. Sim, outra coisa que eu esqueci de dizer, né? Isso acontece quando? No estado embrionário ou logo após o nascimento. Ou seja, os genes letais podem determinar a morte do indivíduo no estado ainda, quando ele está no estado embrionário ou quando o indivíduo nasce, quando ele nasce. Passa alguns dias vivo e depois ele morre. Para isso a gente vai mostrar aqui alguns exemplos citados. Aí diz assim, ó, podem ser dominantes e recessivos. Muito tempo atrás verificou-se que uma variedade de ratos amarelos cruzado com ratos pretos, característica recessiva, dava apenas sempre uma proporção de 1 para 1 entre descendentes amarelos e pretos. Ou seja, ele está dizendo que foi cruzado ratos amarelos com ratos pretos e nesse cruzamento aparecia um rato amarelo para um rato preto. Entre descendentes amarelos e pretos, mostrando que os animais amarelos eram híbridos. Ora, quando ele diz híbrido, é porque... O que é que vocês entendem por híbrido? Híbridos são o quê? São indivíduos heterozigotos, né? Ou seja, um gene dominante e um gene recessivo. Ao cruzar os amarelos entre si, em vez de produzir ratos amarelos em proporção e pretos na proporção de 3 para 1, dava uma proporção de 2 para 1. Aí pergunta, por quê? Ao invés de surgir 3 para 1, surgia só 2 para 1. Por quê? Por conta de quem? Diga, por conta da morte, né? Por conta da morte, por conta dos genes letais que determinavam a morte de um rato. Não é isso? Ó?
Quando eu fizer esse cruzamento aqui, ó, azão com azão, dá azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Ó, olha o que ele diz assim, ó. Ao cruzar os amarelos entre si, em vez de produzir ratos amarelos e preto na proporção de 3 para 1, dava 2 amarelos e 1 preto. Conclui-se então que o amarelo puro é esse aqui, ó. Então ele morre, ficando somente 2 indivíduos amarelo e 1 indivíduo preto. Ok? Vamos para um exemplo aqui, um outro exemplo. Talassemia ou anemia de pólen. Talassemia ou anemia de pólen. Ó, existem 2 tipos de talassemia. Que vai uma ela é severa, ou seja, mas por que severa? Porque ela vai determinar a morte do indivíduo, né? E a outra, ela não é severa, né? Essa outra, ela não vai determinar a morte do indivíduo. É a talassemia maior e a talassemia menor. Esse aqui o indivíduo não morre. Eu vou botar aqui, não morre. Ele não morre, certo? Então, existem 2 tipos de talassemia. Um é chamado de talassemia maior e outro talassemia menor. A talassemia maior, ela determina a morte do indivíduo quando em homozigoto. Isso expressa quando o par de genótipo for homozigoto dominante. Considerado tesão. Certo? Ó, a talassemia maior, que é severa. Por que é severa? Porque vai determinar a morte do indivíduo. O indivíduo assim, ó, um tesão e um T minúsculo, tesão, Tzinho, é o indivíduo com talassemia menor. Mas esse indivíduo, ele não morre. Certo? É menos severa, ou seja, não determina a morte do indivíduo. E o indivíduo assim é o indivíduo que sadio, é o indivíduo normal. Dá para entender, diferenciar? Indivíduo assim é o indivíduo com talassemia, não é assim? Não. É o quê? Sadio, normal, né? Esse indivíduo aqui, ele não morre, não é assim? Morre. E esse aqui também não morre? Morre não, gente. Vocês têm que entender que os genes letais, olha, entenda o seguinte, os genes letais só vai acontecer do indivíduo morrer quando for em homozigoto. Dominante ou recessivo. Esqueça que o heterozigoto vai ser o indivíduo, ó, com talassemia menor. O que é que ele carrega aqui, olhando para cá? O indivíduo. Ele carrega o quê? Menor, esse aqui. Menor, ele carrega o quê? Sim, o que é que ele carrega? O indivíduo, vamos dizer que eu tenho talassemia menor. Eu carrego o quê em mim? Não, eu carrego o gene dominante para desenvolver a doença. Vamos dizer que eu seja portador do tesão e do Tzinho. Então, eu tenho o gene para desenvolver a doença, né? Que essa doença, ela só vai se expressar quando eu tiver o par de genótipo homozigoto. Aqui apenas o indivíduo carrega o gene. Um gene para a doença e um gene para o quê? E um gene para quê? Esse gene aqui. Para o indivíduo normal. O indivíduo ser normal. Ele não se manifesta o indivíduo normal, não é assim? Né, ó, por exemplo, vamos dizer aqui, ó, um casal, eu tenho aqui, ó, um casal com talassemia. Que tipo de talassemia é essa aqui? Maior, menor? Menor.
Esses indivíduos aqui estão mortos? Não. Eles são portadores do gene. A possibilidade é aqui de nascer indivíduos com talassemia maior. E a possibilidade de surgir indivíduos com talassemia menor. E indivíduos normais. Para provar isso, a gente precisa fazer o quê? O cruzamento. Ó, quando eu pegar esse, ó, vamos dizer que aqui é o pai, vamos dizer que aqui é a mãe. Tanto o pai tem o gene para a doença, como a mãe também tem. Ó, o tesão com tesão dá o quê? É um indivíduo normal. Isso ali é um indivíduo com talassemia menor ou maior? Maior. Então o que é que acontece? Esse indivíduo permanece vivo, não é assim? Morre. Tesão com tesinho, dá o quê? Isso aqui é um indivíduo com o quê? Talassemia menor. Esse indivíduo vai morrer? Não. Ele apenas carrega o gene para desenvolver a doença. Tesão com tesinho, do mesmo jeito, né? Ó. Apenas carrega o gene para desenvolver a doença. E por último, vai aparecer um indivíduo sadio ou normal, não carrega o gene para desenvolver a doença.